Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo, sou nutricionista, faço parte do departamento científico de Nestlé Health Science e eu fiquei com a missão de discutir com vocês algumas Golden Rules, algumas dicas de como conduzir a nutrição interal na UTI. Para isso, nós vamos seguir 5 passos. O passo 1 é avaliar o risco nutricional. Passo 2, a avaliação do trato gastrointestinal. Passo 3, avaliar se esse paciente utiliza ou não droga vasoativa. Na sequência, como passo 4, selecionar a fórmula. E no 5, monitorar a tolerância à nutrição enteral. Pessoal, para começar, imagina que seu paciente acabou de chegar na UTI e que você vai fazer a internação desse paciente. O primeiro passo é a avaliação do risco nutricional. Isso já é muito bem estabelecido pelas diretrizes. Para avaliação do risco nutricional, é recomendado utilizar uma ferramenta validada, como, por exemplo, NRS 2002, Nutri-Score, e a seleção dessa ferramenta vai ser conforme a realidade da sua instituição, os recursos humanos, como você consegue encaixar a ferramenta na sua rotina. É importante destacar que a diretriz europeia refere que se o paciente ficou mais de 48 horas internados na UTI, é um paciente de risco nutricional. Partindo desse princípio, entender o risco nutricional do seu paciente, é importantíssimo entender o estado nutricional também, para entender qual grau de desnutrição ele tem. Para isso, pode ser aplicado critérios CLINS, a avaliação subjetiva global, a avaliação de exames bioquímicos para entender o grau de inflamação do seu paciente, assim como acompanhar os eletrólitos para saber se o seu paciente tem risco ou não para a síndrome de realimentação. Acompanhar a glicemia é essencial, afinal de contas, nesse cenário da doença aguda com a inflamação, o seu paciente pode ser sim hiperglicêmico. Depois de ter entendido a avaliação do risco e do estado nutricional do seu paciente, o próximo passo é uma avaliação do trato gastrointestinal. Para isso, eu trago para vocês um estudo muito famoso do Heiland, em que, de forma multicêntrica, com mais de 15.000 pacientes, ele viu que no período de uma semana, entre o terceiro e o quinto dia, é quando o paciente apresenta o pico de disfunção do TGI. Se a gente trouxer esse resultado para a prática, é naquele momento onde você começa a progredir o volume de nutrição interal de 20 para 30, de 30 para 35 ou 40, que o paciente apresenta uma distensão, apresenta êmese, sonda aberta. E, infelizmente, um em cada 5 pacientes na UTI sim pode apresentar disfunção do trato gastrointestinal logo na primeira semana, e isso pode repercutir negativamente em desfechos como mortalidade, aumento do tempo de internação na UTI, aumento nos dias de ventilação mecânica. Portanto, a disfunção do trato gastrointestinal traz amplos prejuízos, não só para o paciente, mas também em custos. Infelizmente, se seu paciente apresentar 3 ou mais sintomas do trato gastrointestinal, sim, ele pode ter uma maior mortalidade. Entendendo esse cenário, que infelizmente o paciente tende a ter disfunção do TGI na UTI, muitos pesquisadores têm discutido a relevância do protocolo da ferramenta GIDS. É uma ferramenta que vem sendo amplamente apresentada em congressos e nesses trabalhos discutidos eles mostram a relevância da aplicação de inserir essa ferramenta na rotina de UTI. É uma ferramenta onde você consegue encaixar o paciente em 5 níveis diferentes, conforme ele pontuar entre as disfunções, entre os sintomas do trato gastrointestinal. E assim você consegue complementar e entender se esse paciente tem risco ou não de ter alguma disfunção do trato gastrointestinal. Se ele pontua 0, ele é classificado como sem risco. Se ele pontua o máximo de 4 pontos, ele já tem uma ameaça à vida. Qual é o grande benefício da aplicação desta ferramenta? Você consegue selecionar a melhor fórmula conforme a possível disfunção que esse paciente pode ter, ao risco aumentado ou não de disfunção que esse paciente pode ter.
Pensando nisso, nós tivemos uma pesquisa feita no Brasil por pesquisadores da Santa Casa de Porto Alegre, que demonstraram para nós como é a aplicação do GIDS na prática, na população brasileira. O objetivo era avaliar a incidência de disfunção do TGI por um período de 7 dias, aplicando a ferramenta GIDS. Isso foi associado com alguns desfechos e os pacientes foram acompanhados tanto na UTI como pós-UTI. Pessoal, foram avaliados 74 pacientes. De uma UTI mista que tinha pacientes tanto clínico quanto pacientes cirúrgicos, e o bacana de tudo isso é que mostrou um resultado da população brasileira, dessa ferramenta no nosso cenário. O maior risco do trato gastrointestinal foi visto no D5. No dia 5 foi onde o paciente apresentou a maior pontuação. E olha que bacana, isso vai de encontro com o estudo do Hayland, um estudo multicêntrico feito em diferentes UTIs pelo mundo. Portanto, um estudo brasileiro que aplicou o GIDS mostrou que, sim, a primeira semana ela é delicada para o paciente crítico e que essa ferramenta pode nos guiar a melhorar, a precaver essa disfunção. E tanto nessas UTIs, os estudos multicêntricos, quanto nesse estudo, eles utilizaram como ponto de partida a fórmula polimérica. A fórmula polimérica era o padrão nessa instituição, foi iniciada e foi observada essa disfunção, esse aumento do risco de disfunção do TG ao longo da primeira semana. E daí a gente se pergunta, será que, de fato, a fórmula polimérica é o melhor formato para iniciar a nutrição enteral nessa primeira semana de UTI? Se eu inicio como protocolo e vejo a curva de disfunção do TG logo na primeira semana, entre o terceiro e quarto dia, isso mostra que a minha conduta ela precisa ser revisada. Afinal de contas, a fórmula que é utilizada na enfermaria, no pronto-socorro, será que ela faz sentido na primeira semana de UTI, no paciente grave, no paciente numa reação de fase aguda? Esse questionamento fica para a gente refletir e pensar em melhores estratégias de como conduzir a nossa terapia nutricional numa situação grave em pacientes em reação de fase aguda. Além disso, nesse estudo de pesquisadores brasileiros de Porto Alegre mostrou que quanto maior foi a pontuação do GIDS, mais tempo de UTI esses pacientes tiveram. Consequentemente, esses pacientes demoraram mais para alcançar a meta nutricional, a meta de caloria, a meta de proteína. Isso faz total sentido. Se você não consegue progredir o volume da dieta, como esse paciente vai alcançar as suas necessidades ao longo da primeira semana, conforme é recomendado pelas diretrizes? Você não se sente seguro. É um paciente que pode evoluir com distensão, que pode evoluir com qualquer outra disfunção do TGI, porque ele não consegue tolerar aquela dieta polimérica que é utilizada na UTI, no pronto-socorro, na enfermaria, sendo que são cenários distintos, são pacientes em momentos diferentes da doença. Pessoal, além disso, é importante considerar que, provavelmente, o seu paciente pode estar em uso de droga vasoativa. Existem alguns profissionais que têm receio de conduzir a nutrição enteral nesses casos, mas está muito claro por estudos de revisão, meta-análise e por diretrizes que a nutrição enteral sim pode ser feita em pacientes com droga vasoativa. O mais importante é observar a quantidade, quanto esse paciente recebe por microgramas por quilo por minuto. De 0,1 a 0,3 é aceitável nutrir. Sim, esse paciente pode ser nutrido. E tem um parágrafo super interessante na diretriz da sociedade e também nos estudos do Dr. Pushmaia que diz: nesse cenário de uso de droga vasoativa, é recomendado uma dieta com a proteína hidrolisada. Isso vai permitir uma melhor absorção, uma melhor digestão. Consequentemente, o paciente vai ter uma melhor tolerância à dieta. Afinal de contas, vai demandar menos oxigênio para a absorção da dieta. Afinal de contas, a proteína chegou parcialmente hidrolisada. Diferente da fórmula polimérica, que a proteína está intacta. Imagina que seu paciente está grave,
sedado, restrito ao leito, com droga vasoativa, e você exigindo que esse paciente tenha uma digestão completa de uma proteína intacta. O fato é, vamos facilitar, vamos promover algo mais factível para o paciente absorver, consequentemente, para ter um progresso na nutrição interal. Por isso que nesses casos de droga vasoativa é recomendada uma fórmula com a proteína hidrolisada. Partindo desse princípio, trago para vocês um estudo que utilizou uma fórmula com whey protein hidrolisado e TCM, que foi utilizada na primeira semana de UTI. E eles utilizaram isso não só a caloria vindo da dieta, mas também calcularam a caloria vindo do Propofol. É importante incluir, principalmente na primeira semana, onde esse paciente pode ter o risco de síndrome de realimentação. Portanto, juntando essas duas calorias, foi observado que nesse estudo, na primeira semana, considerando o paciente de 70 quilos, os pacientes receberam entre 17 e 20 calorias por quilo de peso, que é a recomendação da diretriz, começar de forma lenta e gradual. E nesse caso foi considerado tanto a caloria do Propofol quanto da dieta interal com a proteína com whey protein hidrolisado. Portanto, esse cenário foi seguro para alimentar o paciente e ele receber o que ele precisa de fato, não só de calorias, mas também de proteína. Mas eu complemento. Além dessa progressão, foi observado também que o paciente teve menos intolerância do trato gastrointestinal. Durante essa primeira semana, entre 80 e 90% dos pacientes não tiveram vômitos, não tiveram náuseas e nem resíduo gástrico. Isso representa que o paciente de fato tolerou aquilo que ele recebeu. Isso mostra que o paciente consegue sim receber o que ele necessita de caloria, de proteína, na dosagem correta, respeitando a fase aguda da doença. É um paciente que não entra em déficit calórico e déficit proteico. Você consegue preservar o máximo de músculo, o máximo de funcionalidade e preparar esse paciente para a fase de reabilitação, onde a nutrição enteral pode ser um pouco mais agressiva, um pouco mais permissiva do ponto de vista de oferta de calorias e de proteínas. Pessoal, além disso, quando a gente olha para os indicadores institucionais, é um paciente que conseguiu progredir com a meta de forma contínua ao longo da semana, sem pausas, sem qualquer tipo de intercorrência do trato gastrointestinal, com uma boa tolerância. Tudo isso foi feito porque foi escolhida uma fórmula com whey protein hidrolisado, com TCM, fórmula que proporciona o melhor cenário de digestibilidade, de absorção. O paciente teve uma boa evolução ao longo da primeira semana, você conseguiu atender institucionalmente os seus indicadores e a equipe ficou segura para poder guiar todas as condutas para o paciente sair daquela fase aguda da doença crítica. Pessoal, espero ter ajudado, espero ter trazido para vocês uma contribuição para o dia a dia. Qualquer coisa, nós seguimos no avante. Muito obrigado.